trazido uma compreensão maior desse tempo que nós estamos vivendo, tenha trazido para você um entendimento mais profundo da palavra de Deus e seja de fato uma bênção, ou esteja sendo uma bênção na sua vida. Então, Daniel, capítulo 7, nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. Daniel diz: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríade de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então aos outros animais foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém. Senhor, fala conosco mais uma vez, através da Tua palavra, que essa palavra seja viva e poderosa no coração da Tua igreja, daqueles que estão aqui reunidos nesta manhã, daqueles que estão em suas casas, que Teu Espírito Santo opere, de modo que essa palavra, ó Pai, prospere nas nossas vidas, conforme o Teu propósito e para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para esse mundo que nós estamos vivendo, tudo que a gente está vendo são nações agitadas, os povos nervosos, confusão, crise, doença, explosões, são coisas assim muito agitadas, né? E nós vemos ali no versículo 2 que esses monstros, eles aparecem, essa agitação aparece quando os ventos do céu, no final do versículo 2, diz: eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Isso, ou seja, essa turbulência toda que nós estamos assistindo, ela tem uma causa. Ela, mesmo que os governantes não saibam o que está acontecendo, estão batendo cabeça, estão buscando soluções, estão tentando achar uma saída e, de fato, estão sem rumo. Cada dia você ouve uma notícia diferente, contraditória, e porque, de fato, aqueles que governam não sabem o que fazer e as pessoas estão apavoradas, né, com essa situação. Essas coisas, né, que a gente está vendo, isto é o sonho aquilo que o sonho, né, dessas 4 bestas mostram, né, de uma forma assim bem gráfica, né, como o mundo caminha. Isso é o que temos visto e ouvido. É disso que nós falamos todos os dias, que estão cheios nossos
noticiários, os motivos das nossas conversas. Dia e noite nós estamos sendo martelados e vendo hoje, né, com a questão da comunicação tão fácil, você participa instantaneamente, né, de tantas tragédias que acontecem no mundo, que antes estavam tão distantes, hoje está dentro da sua casa. E você está vendo ali todos os dias. Mas quando você olha para a Bíblia, você tem um panorama um tanto diferente. A Bíblia vai falar de algumas coisas que não estão nos noticiários, que não estão nas primeiras páginas dos jornais, nas chamadas dos noticiários, não estão lá. Mas, na verdade, estão presentes, apesar de nós não vermos. Mas aqueles que olham para essa situação toda do mundo e olham para a palavra com os olhos da fé, olhos treinados nas Escrituras Sagradas, são capazes de ver o que está além desse triste espetáculo que nós temos assistido no nosso mundo. Nessa visão, Daniel vê um trono que está colocado sobre o mar e sobre aquelas bestas. E é dali que se domina essas nações, o mar das nações, e que se mantém essas bestas sob controle. Né? Vocês estão bem lembrados de que são essas bestas, né? É esse mundo, esses impérios que se levantam de tempos em tempos na história, dominam a vida das pessoas. Então, sobre essas bestas, sobre esse mar agitado, está um trono. Um trono que Daniel teve uma visão dele aqui. E mantém esse mundo sob domínio. É interessante que a gente lendo, né, esse texto, a gente já falou sobre isso, né, depois desse último animal, o que Daniel vê são os tronos. É o trono de Deus, aliás, né, colocado acima de todas as coisas. E é desse trono é que vem todo o julgamento e toda a direção para este mundo. Vamos dar uma olhadinha lá em Apocalipse. Se você puder abrir sua Bíblia, não puder, você acompanha. Apocalipse 20 vai falar também desse trono que Daniel viu na sua visão. Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15, diz o seguinte: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu, a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então essa é a última visão final. Daniel viu esse trono julgando as nações, governando as nações, e João, no último livro da Bíblia, vê este julgamento. É interessante que fala que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Se você ver no capítulo 19 aí na sua Bíblia, no versículo 20, vai dizer que a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. E depois diz, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, primeiro, o anticristo, o falso profeta, são derrotados, lançados nesta
lago de fogo, a segunda morte, e depois a própria morte, o próprio inferno, são ali também lançados. Interessante, né, como caminha a história. Por isso, irmãos, essas visões são muito impressionantes. Não sei se ela te mexe um pouquinho com você, porque você está vendo algo que o mundo não vê, que nós não podemos ver com os olhos físicos, mas você pode contemplar com os olhos da fé. Porque a revelação bíblica está aqui, ó. A palavra de Deus não mente, ela é infalível, ela é eterna, ela é fiel. Então nós podemos ver esse trono. Que privilégio nós temos, irmãos, como crentes em Jesus, como pessoas que creem na Bíblia, como a palavra de Deus. Podemos ver além do visível, enxergar a glória de Deus, o trono de Deus, a vitória do Senhor. Que coisa gloriosa, né? Vontade de dar um glória a Deus, não dá? Que coisa boa, né? Pode dar um glória a Deus bem forte aí. Apesar de você ser presbiteriano, pode dar. Porque coisa mexe com a gente. Né? Porque que coisa maravilhosa a gente enxergar isso, irmãos. O mundo está aí batendo a cabeça, Senhor, de saber para onde vai, você sabe, você tem noção. Deus tem misericórdia de nós e nos mostra. Como eu já tenho dito, né, nós como cristãos temos inside information, né? Informação privilegiada, porque nós sabemos o que está por vir e o que está acontecendo. E a descrição desse trono, né, é impressionante, né? Roda de fogo, né, um Senhor, né, todo majestoso assentado nesse trono. Que coisa maravilhosa. Da mesma maneira que Daniel não foi capaz de descrever aqueles animais, né, que eram animais tão diferentes, especialmente o último, né, agora também ele tem dificuldade de descrever o trono, porque é algo assim tão grandioso, tão majestoso, que ele pode dar uma pincelada aí, né, porque é uma visão muito gloriosa que ele tem, né, de que acima de tudo estava esse trono glorioso de Deus. E devemos também ter a mesma impressão de Daniel, ficarmos também impressionados com essa visão tão gloriosa que o Senhor nos dá. Então, olhando o texto, né, fica logo evidente que esse trono é o assento, é a cadeira de um juiz. E quem está sentado nesta cadeira, nesse trono, é o justo juiz de toda a terra, de todo o universo. É aquele que possui o domínio completo em suas mãos. Nada foge do seu controle. E nós lemos que esse juízo está confiado ao Filho do Homem, é a quem o ancião de dias confiou essa tarefa. Versículos 13 e 14. E o versículo 10 diz que o juiz se assentou e os livros foram abertos. Apocalipse repete essa mesma visão com essas mesmas palavras, né? Então, irmãos, a menção desse trono, acima desse turbulento mar das nações, tem o objetivo, primeiro, de nos recordar de que Deus julgará com justiça a terra e seus habitantes. Então, quando você olha para esse trono, você vê essas descrições, lembre-se, recorde que haverá um julgamento com este justo juiz, que vai julgar tanto as nações como os indivíduos. E, em segundo lugar, tem o objetivo de nos convencer de que tudo isso que está acontecendo sobre a terra, que nós estamos vivendo e sempre vivemos em todas as eras, não é um caos sem ordem, como os incrédulos veem e não conseguem compreender. Como um mundo que não tem conserto. Tem jeito. Mas todos os elos da história chegam juntos nesse trono.
Deus, o Senhor, governa. Glória a Deus. E Efésios 1, 9 e 10 revela que esse é o propósito de Deus, de fazer convergir em Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, todas as coisas, visíveis e invisíveis, vão convergir em Jesus Cristo. E como eu já disse no estudo passado, a história do mundo gira em torno da igreja, do corpo de Cristo. Não gira em torno das nações poderosas que estão aí, mas gira em torno da sua vida, da minha vida, da nossa vida como igreja. Porque gira em torno de Jesus Cristo. Ele está no controle de todas as coisas. Gente, é maravilhoso demais quando nós podemos ouvir e aprender essas coisas da palavra de Deus. Isso tudo que, né, esse recordar, esse nos convencer, está muito claro nos detalhes dessa visão de Daniel. Ele já mostrou a turbulência do mar das nações, que ela foi originada pelos 4 ventos do céu. Ou seja, o céu é um fator a ser levado em conta nos assuntos terrenos. Não pensa que isso tudo está acontecendo apenas pela ação dos homens, mas há ventos do céu soprando, segundo o propósito de Deus, numa figura de linguagem, de que as coisas vão acontecendo segundo o propósito de Deus. Esse mundo espiritual, invisível aos nossos olhos e ouvidos, é uma realidade a ser levada em conta nestes dias turbulentos e de caos. Ou seja, a oração que você faz, a adoração que você presta a Deus, a comunhão que você tem com os irmãos, o culto que prestamos a Deus, são tão importantes, ou mais importantes, dependendo do ponto de vista que você olha, do que qualquer atividade, ou de qualquer acontecimento visível e audível do nosso tempo. Coisa maravilhosa, né? Quando você ora, quando nós oramos, quando o povo de Deus se reúne, quando nós adoramos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, gente, isso tudo está movendo o mundo. E são tão importantes. Não vou na igreja, né, porque eu estou com medo da Covid e tal, mas vai para o serviço, vai para não sei aonde e tal, porque ele acha que o serviço é mais importante que a adoração. Gente, estarmos aqui é um privilégio, que nós não podemos medir, né, qual a repercussão disso na história do mundo, da nossa cidade, da sua família, da nossa vida. São coisas extraordinárias. Aqui no texto, no versículo 12, diz que foi dado àqueles animais, né, foi lhes tirado o primeiro domínio, mas lhe foi dada uma prolongação de vida por um prazo. Ou seja, esses poderes só existem pela, vamos dizer, benevolência ou pela permissão de Deus. Então foi-lhes dado. Eles não têm vida em si mesmo, o domínio em si mesmo, mas foi-lhes dado pelo Senhor soberano dentro dos seus propósitos, que muitas vezes nós não conhecemos porque não nos foi revelado, né? E por isso, irmãos, eu estou falando aqui, né, quando essa palavra de Deus chega a nós, ela vem para nos calar, para a gente parar de falar tanta bobagem que a gente fala, e fazermos olhar para Deus, para cima. O curso da história do mundo pode parecer fruto do acaso, ou da desordem que o mundo mesmo provoca. Que uma coisa que nós achamos que nunca vai poder ser corrigido. Mas se olharmos abaixo da superfície, nós descobriremos
que tudo isso é o desenvolvimento de um plano muito bem estabelecido por Deus. As ordens que põem a história em movimento vêm da boca do Senhor, do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. Vem da vontade perfeita daquele que está sentado no trono no céu, não de um comandante subalterno, mesmo que ele seja o imperador todo-poderoso de um reino terreno. Não vem dele. Por isso nós precisamos obedecer antes a Deus do que aos homens. Por isso a nossa fidelidade tem que ser, acima de tudo, aquele que está sentado nesse trono. E a ninguém mais. As ordens vêm do trono, né, desse trono que Daniel viu estabelecido sobre o furioso mar das nações. E há aqui, irmãos, uma surpreendente semelhança, né, entre a profecia de Daniel e as visões de João. Grande parte das visões de João estão baseadas no livro de Daniel. João conhecia o livro de Daniel. Então, muitas figuras são muito semelhantes, né? E é interessante que antes que Deus revelasse para João, né, as trombetas, os ais, os julgamentos, né, aqueles cavalos que saem, tanta morte, antes de João ter conhecimento disso, se ele tivesse visto isso antes, talvez ele tivesse ficado bem apavorado. Mas antes de tudo, Deus ele tem também uma visão do trono. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 2, né, Deus permite que João veja. E ele diz: e eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado. Logo no início de Apocalipse. Isso para acalmar o coração de João, para que ele pudesse, vamos dizer, suportar as visões tão grandiosas que ele teria. É como se o Senhor, né, de uma forma protetora, paternal, pusesse a sua mão sobre a cabeça do seu filho, João, atemorizado diante daquelas revelações, e dissesse, né, há um trono no céu, e ele não está vazio, mas alguém o ocupa. E essa palavra é para nós também, irmãos. Muitas vezes as pessoas ficam apavoradas diante disso tudo. Às vezes, quando a gente está ministrando o ensino, né, escatológico, e a palavra vem dizendo que, e aqui no texto de Daniel diz que esse último governante, esse último animal, ele vai perseguir os santos, vai prevalecer contra os santos do Altíssimo. Está aqui nesse capítulo 7. Alguém acha, isso é pessimismo, não vai ser assim. Ainda mais nessa igreja fajuta que nós temos aí, de triunfalismo. Nós somos cabeça, né? Nós mandamos, desmandamos, fazemos, desfazemos. Está aqui. Ó. Então nós precisamos ser realistas diante disso, daquilo que a palavra nos revela, mesmo que isso não nos agrade. Mas Deus nos consola e está dizendo, olha, tem um trono. Eu sou o seu Deus que governa o mundo. Eu te amo com amor eterno em Cristo. Nunca vai nos separar do amor de Deus, nada. Então isso vem para consolar o nosso coração, para trazer paz, alegria. Como diz o Salmo 32, exultai, ó justos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Podemos ter esse Deus que cuida de nós dessa maneira. Nós não devemos cometer o erro de achar que nós podemos entender a maneira como Deus governa o mundo e que podemos calcular, né, com os nossos supercomputadores o que Ele tem em mente para nós. Deus está sempre surpreendendo o mundo, né? Quem imaginaria que 2020 seria dessa maneira? Os profetas, né, estavam aí, tinham tudo falado tantas coisas a respeito desse ano, né? Os gurus, né, e tudo, de repente, mudou tudo, né? Porque esquece que tem alguém lá em cima, governando todas as coisas, né?
E glória a Deus, porque é o nosso Deus. Aquele Deus que nós conhecemos e que nos ama em Cristo Jesus. Não é tanto no grande mundo que nos rodeia, como na menor esfera da nossa vida, Deus está governando. Há muitas coisas que permanecem sem explicação e é um grande mistério. Por isso a Bíblia diz que nós precisamos viver pela fé e não pelo que vemos. Pela fé em quê? Nessa palavra. Se essa palavra está dizendo que tem um trono, que está governando, precisamos crer nisso e descansar nisso. E ter paz no nosso coração nessas coisas. Ainda que nós tenhamos a segurança de que somos propriedade de Cristo, não devemos presumir que não haverá tormentas se desencadeando sobre nós, ou feras selvagens nos perseguindo, como eu acabei de falar. Porém, devemos estar seguros de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso supera tudo. Nada poderá nos separar. Nunca duvide do amor de Deus por você, meu irmão. Porque Ele selou esse amor com a morte do seu Filho. Acabamos de celebrar a ceia, onde você de fato viu e sentiu que Jesus de fato morreu numa cruz, que isso é verdade. E que isso afeta a nossa vida de maneira maravilhosa. Podemos passar por tudo nessa vida. Como diz o hino da reforma, né? Podemos perder todas as coisas, bens, prazer, tudo nesse mundo. Porque essas coisas tudo são passageiras. Mas o amor de Deus por nós é maior do que tudo isso. Tudo. O trono, posto por cima do mar das nações, não fala somente do domínio de Deus sobre a história humana, mas também do julgamento final sobre este mundo. O juiz se sentou e os livros foram abertos, está aí no versículo 10. O filósofo Hegel declarou que a história do mundo é o tribunal do mundo. Interessante. Ou seja, o mundo vai ser julgado por ele mesmo, por aquilo que ele está fazendo. De fato, enquanto as nações se destroem mutuamente, Deus as está julgando. Humilha alguns e exalta outros. Entretanto, na verdade, Hegel está errado. A história do mundo não é o tribunal do mundo, pois há demasiadas contas ainda pendentes, enquanto a injustiça é premiada e a verdade é desprezada. Quando lemos a história do mundo como Deus a escreve, tendemos a pôr sinais de admiração e de interrogação aqui e ali. Até queremos mudar algumas coisas. Porém, um dia serão abertos todos os livros e todas as cartas serão postas sobre a mesa e se fará então um juízo justo e completo que leve em conta todas as circunstâncias. O juiz soberano pesará cuidadosamente cada fator contra nós e determinará quem já foi castigado o suficiente ou quem ainda não recebeu inteiramente a sua parte. Este tribunal universal julgará também as 4 bestas. Os reis aparecerão diante desse tribunal, não com as suas coroas pomposas. Ditadores, presidentes, governantes, todos terão de prestar contas daquilo que fizeram, assim como eu e você. Não somente os grandes eventos da história mundial, simbolizados pelas 4 bestas, serão julgados, mas também as nossas vidas.
As coisas grandes e as menores, incluindo as nossas palavras frívolas, serão esquadrinhadas. Nenhuma parte da nossa vida será deixada de lado ou escondida. Isso para nós, irmãos, tem um grande peso. Eu estou falando aqui que nós temos um grande privilégio de termos a palavra, de termos a direção de Deus, de sabermos para onde está caminhando as coisas. Sabemos que há um Deus no trono, sabemos que esse Deus nos ama. E a gente vive uma vida cristã tão miserável, tão sem alegria, tão sem entusiasmo, tão sem prazer. Você acha que Deus vai achar isso bom, mesmo com o seu amor por nós? Por isso que eu estou falando, é uma oportunidade que Deus tem nos dado de repensarmos. Porque tem tantas bênçãos nas nossas mãos e às vezes nós deixamos escorregar por nossa negligência, nossa falta de amor a Deus, nossa falta de entusiasmo com o reino. Todos compareceremos diante do tribunal do Senhor. E precisamos pensar que cada um de nós é um escritor. Quer você saiba disso? Não, você está escrevendo. Cada dia você escreve um novo parágrafo da sua história. E o livro da sua vida será aberto diante do Senhor. O que nós estamos escrevendo, irmãos? Cada palavra, cada pensamento fica registrado, mesmo que não nos demos conta disso. É isso que a palavra de Deus nos revela. Precisamos pensar muito e nos arrependermos. Somos pecadores, fazemos tanta coisa errada, mas nós temos a graça e a misericórdia do perdão do Senhor. E não podemos desvalorizar. Ah, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Espera aí. Até 70 vezes 7 é capaz de te perdoar, mas depois... Todos compareceremos diante desse trono. E visto que compareceremos diante de um trono, a maior ênfase será sobre a atitude que tivemos para com este trono. Ou seja, para com a vontade e a verdade de Deus em nossa vida. Todas as coisas e cada uma estão sob o controle de Deus. Os demônios, assim como os anjos, assim como as 4 bestas, e assim os santos do Altíssimo. Porém, há uma grande diferença, né, entre esses grupos. Alguns submetem à direção de Deus porque não têm escolha e não se atrevem a rebelar-se. Para eles, o jugo não é fácil e a carga não é leve. Se tivessem oportunidade, se livrariam logo dessa direção opressora de Deus, né? E isso que o mundo está tentando fazer hoje. Essa rebeldia contra Deus, essa filosofia anti-Deus que domina a nossa sociedade. O homem quer se livrar de Deus, quer se livrar desse trono. Ele não quer prestar contas. Ele acha que pode fazer tudo o que quiser, que está tudo bem. Mas ele não consegue, coitado. Outros se submetem à vontade de Deus. E isso significa vida eterna. Agora, se submetem à vontade de Deus não porque querem. É o nosso caso. Nós nos submetemos à vontade de Deus porque o Espírito Santo operou em nossos corações a vida eterna, o arrependimento e a fé, a graça de Deus que nos faz submeter, senão nós seríamos todos rebeldes, irmãos. Nós não somos melhores do que os outros seres humanos,
todos criaturas criados à imagem e semelhança de Deus. Mas uma coisa é diferente. Jesus Cristo morreu por você. Por amor. Porque Deus te amou antes da fundação do mundo. Gente, não tem coisa mais maior, mais extraordinária, mais grandiosa do que isso, não. Que Deus maravilhoso nós temos. Então, irmãos, essa olhada de hoje, né, nesse trono que está no céu, que Ele dê a cada um de nós muita paz, muita segurança nestes dias de insegurança, nesse tempo de tribulação, nós tenhamos muita segurança, muita paz, muita alegria no Senhor. Porque sabemos que é um Deus que cuida de nós. Aqueles que amam a lei de Deus gozam a verdadeira paz. E nunca se desesperam. Nunca batem a cabeça nas paredes em desespero. Porque ele pode dizer, eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Que essa seja a palavra de cada um de nós nessa manhã, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Porque ela nos alimenta, ela nos consola, ela nos exorta. Ela nos mostra, Pai, o caminhar de todas as coisas. Ela nos mostra a soberania do Senhor. Ela nos mostra o Teu amor em Jesus Cristo. Ela nos mostra o quanto Jesus se entregou por nós naquela cruz. Te louvamos, ó Deus, por esta manhã, por participarmos da ceia, Pai, por sermos alimentados espiritualmente. Ó Deus, muito obrigado pela manifestação da graça do Senhor. Obrigado pelo estudo da palavra, Pai. Que essa palavra de fato e de verdade prospere na vida da Tua igreja, na nossa vida, Pai. Dia a dia, momento a momento. Fortalecendo-nos, ó Pai, no meio de tantas lutas e tribulações. Possamos estar seguros nas Tuas mãos. Sabendo que Tu nos sustentas, ó Pai. E o Senhor nos ama. Muito obrigado, Pai. Receba a nossa gratidão e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos colocar de pé, se você puder. Juntos vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Enquanto isso, você dá uma olhadinha bem rapidinho assim para o seu vizinho aí.